Olá a todos, eu sou Luciano Zanella, sou engenheiro civil, mestre e doutor em saneamento e ambiente. Eu vou falar para vocês a respeito de viabilidade de sistemas de aproveitamento de água de chuva. Atualmente eu trabalho no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e nós temos uma linha de pesquisas a respeito de utilização de sistemas de aproveitamento de água de chuva. E temos bastante resultados interessantes. Eu vou compartilhar algumas das coisas que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo com vocês. Então vamos começar com a ideia que é bem disseminada, que o sistema de água de chuva é um sistema bastante simples, é um sistema facilmente aplicável, é um sistema barato de execução e é um sistema que permite obter água de boa qualidade sempre. Apesar dessas ideias serem muito disseminadas e já enraizadas nas crenças das pessoas que vão usar água de chuva, nem sempre isso é uma verdade absoluta. E a gente vai ver um pouquinho disso. A gente precisa fazer algumas distinções para começar. Primeira coisa, fazer uma distinção entre onde o sistema de água de chuva vai ser utilizado. Se é numa área urbana ou se é numa área rural. A gente tem um histórico muito grande de uso de água de chuva em área rural aqui no Brasil. A água de chuva na zona rural sempre foi uma das formas mais seguras de obter água de chuva. Então, por isso, ela é muito utilizada na zona rural. Na área urbana, durante muito tempo, foi uma das principais fontes de água, mas com a facilidade da água encanada e com as legislações que controlam a qualidade da água, a água de chuva acabou sendo esquecida um pouco na área urbana, em detrimento do uso da água, da rua da água encanada, e atualmente vem sendo recuperada. E a gente precisa fazer outra distinção a respeito de sistemas emergenciais versus sistemas permanentes. Nós vamos ver já já o que é isso. Então vamos mostrar um pouquinho das experiências com área rural no Brasil. O projeto mais conhecido de área rural no Brasil de aproveitamento de água de chuva é o projeto de 1 milhão de cisternas rurais. É um projeto que foi iniciado pela sociedade civil organizada, depois foi encampado pelo governo e atende a população da região do semiárido do Brasil. É um projeto que teve início em 1993 em Recife, Pernambuco, na terceira conferência das partes da Convenção do Combate à Desertificação das Nações Unidas. Esse projeto previa mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas como construir cisternas de cimento pré-moldada, de placa cimentícia, instalar essas cisternas e usar essa água que pudesse ser coletada para consumo. É um projeto que veio sofrendo grandes modificações ao longo do tempo. Então, inicialmente, ele destinava-se simplesmente à construção da cisterna, que já era um grande benefício para a população da região semiárida, porque tornava a água obtida muito mais segura. Então, em vez da água ser coletada em açudes, onde você tinha uma série de atividades além da água para consumo, você tinha água para dessedentação de animais, você tinha a própria água de chuva que escoava pelo terreno e ia parar nesses açudes, então a qualidade dessa água não era muito boa. No caso das cisternas, era a água do telhado, que era captada de forma bastante simplificada e armazenada próximo à habitação. Então facilitava inclusive o transporte de água, que antes precisava ser coletado em latas dos açudes e trazido para as casas, e a partir da instalação das cisternas era coletado muito próximo das habitações. Esse processo não previa nenhum tipo de tratamento dessas águas inicialmente, mas isso foi verificado depois que era sim necessário algum tipo de tratamento. Então os projetos, as instalações mais modernas, já contam pelo menos com descarte de água de primeira chuva e com alguns sistemas de proteção para evitar contaminação da água armazenada, principalmente por baldes que eram colocados no solo e jogados dentro da cisterna. Então, foi modificado e foi evoluído ao longo do tempo, mas é um dos principais projetos que a gente tem em meio rural para água de chuva. A gente precisa também fazer a diferenciação de sistemas emergenciais para sistemas permanentes. Sistemas emergenciais são aqueles que são elaborados para suprir a demanda de água durante uma situação de crise. Ou seja, acabou a água, não tenho mais de onde usar a água, preciso lançar a mão de água de chuva como fonte de abastecimento. Faça um projeto emergencial. Então, nós temos algumas prerrogativas que são utilizadas nesses casos. Em contraponto, a gente tem os sistemas permanentes, que são sistemas que são elaborados de forma integrada à edificação, como parte do sistema hidráulico predial. Então, são sistemas
onde a pessoa que está usando a água não precisa ter nenhum tipo de envolvimento extra, além de abrir uma torneira, dar uma descarga de um vaso sanitário e, lógico, fazer a manutenção desse sistema de tempos em tempos. Os sistemas emergenciais foram muito falados durante a crise hídrica que a região sudeste de São Paulo passou nos anos de 2013 a 2015. Então nós vimos notícias de todo tipo, de pessoas desesperadas atrás de uma fonte de água, já que não tinha água de abastecimento público, buscando água, como vocês podem ver nessas figuras que eu estou mostrando para vocês. Essas figuras são de uma reportagem que foi exibida em janeiro de 2015 e mostrava pessoas na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, buscando água durante um evento de chuva. Com o passar do tempo, durante a crise, foram sendo desenvolvidas umas traquitanas, e isso foi veiculado durante algum tempo como sistemas de aproveitamento de água de chuva, mas a gente está dizendo que isso não são sistemas de água de chuva. Esses sistemas que foram desenvolvidos durante a crise, muitos deles não levam em conta os preceitos básicos de segurança na obtenção de água, e para tentar corrigir isso, nós lançamos aqui no Instituto um manual para captação emergencial e uso doméstico de água de chuva. Esse material está disponível para download gratuito, o site vocês podem ver na apresentação, e ele conta com algumas dicas para a população em geral de como fazer um correto uso de água de chuva mesmo em situações de emergência. A gente não vai tratar desse tipo de sistema aqui hoje, nós vamos tratar de sistemas urbanos e sistemas permanentes e vamos fazer algum questionamento. Por exemplo, é possível a aplicação desses sistemas a qualquer situação? Como é que eu consigo avaliar quando a utilização desse tipo de sistema é viável? Será que é viável em toda situação? Eu consigo propor a utilização de sistemas de água de chuva para toda e qualquer edificação, em todo e qualquer lugar do nosso Brasil? A gente precisa, para responder essas coisas, fazer duas avaliações básicas. A primeira avaliação é a viabilidade econômica. Existe viabilidade econômica de eu implementar um sistema desse tipo? É necessário fazer essa viabilidade econômica? Muitas pessoas têm aproveitamento de água de chuva como uma forma de economizar a água potável comprada da concessionária. Quando esse é o caso, eu preciso fazer essa viabilidade econômica. Quando simplesmente eu quero aproveitar a água de chuva, essa viabilidade econômica assume uma importância secundária e não necessariamente ela tem um peso tão grande. E eu preciso também verificar a viabilidade técnica do sistema. Essa viabilidade técnica do sistema vai mostrar se eu consigo efetivamente implantar um sistema de aproveitamento de água de chuva, que a gente vai ver que nem sempre é possível. Tanto a viabilidade técnica como a viabilidade econômica financeira, a gente pode abordar a partir de diferentes pontos de vista. E dependendo do ponto de vista que eu for abordar essa viabilidade técnica ou viabilidade econômica, pode me trazer resultados diferentes. A gente tem um modo mais tradicional de abordagem, que é a utilização do ponto de vista do usuário final. Então, quais os benefícios trazidos para o usuário final e quanto de recurso o usuário final vai despender ou vai economizar a partir de um sistema de aproveitamento de água de chuva. A viabilidade econômica, nesse caso, tem duas formas de ser verificada. A primeira delas é, pressupondo que a pessoa que vai instalar o sistema de água de chuva tem o dinheiro total para a instalação do sistema, é comparar a rentabilidade obtida a partir da aplicação desse valor total no sistema financeiro versus a economia gerada pela substituição da água potável por água da chuva. Eu comparo o que eu vou economizar na conta com o que eu vou obter de rendimento aplicando esse dinheiro e verifico o que é mais viável. A segunda forma é verificar o tempo necessário para o sistema se pagar com base na economia gerada na conta de água. Então, quanto tempo vai demorar para eu conseguir recuperar o meu investimento baseado na economia que eu tenho de conta de água? Em ambos os casos, a gente não considera demanda reprimida, ou seja, eu não vou considerar que existe falta de água na região. Simplesmente é uma vontade da pessoa de substituir a água potável comprada da concessionária pela água de chuva. O ponto de vista tradicional, vendo por parte do usuário final,
ele despreza aspectos mais amplos. E isso acaba deixando o sistema menos viável economicamente. Na verdade, existe uma necessidade de ampliação do foco de análise, ou seja, tirar o foco do usuário final, que é o benefício individual que ele vai ter, e passar a análise para um benefício coletivo. Então, não só levando em conta o usuário final, mas também levando em conta todo o benefício que isso pode trazer para uma região mais ampla, como, por exemplo, uma bacia hidrográfica. Esse tipo de visualização, esse tipo de análise, dificilmente pode ser considerado simplesmente pelo usuário final. Ele não é capaz de fazer sozinho esse tipo de análise, por isso eu preciso alterar a esfera de análise do indivíduo. Com isso eu preciso alterar a esfera de análise com a qual eu estou enxergando esse tipo de problema. Então a gente passa da habitação, de uma esfera de análise de habitação, para uma esfera de análise ampliada, que pode ser um bairro, uma subbacia ou até mesmo uma bacia hidrográfica. Quando eu faço essa ampliação da minha esfera de análise, eu consigo verificar benefícios extras que vão impactar economicamente na minha decisão de ter ou não um sistema de aproveitamento de água de chuva, não perceptíveis pelo usuário final. Um dos principais benefícios que a gente tem quando a gente faz essa ampliação da esfera de análise é, por exemplo, a avaliação dos sistemas de água de chuva, não simplesmente como economia na conta do usuário final, mas também como um limitador de problemas que acontecem na região urbana. Um dos problemas clássicos são as enchentes. Então, se eu tiver um uso disseminado de captação de água de chuva, eu posso reduzir os picos de enchente e com isso evitar problemas de alagamento como esse que eu estou mostrando para vocês, que aconteceu no campus do IPT. E isso é um problema recorrente praticamente na Grande São Paulo. Essa foto é de 2012, mas de lá para cá acho que já ocorreram 7 ou 8 alagamentos no campus devido às fortes chuvas, principalmente no começo do ano, mas nos últimos anos isso também aconteceu em outros períodos do ano. Essa é uma foto curiosa, porque ela foi no mês de julho, que é um mês tradicionalmente de seca. Mas a gente tem tido picos de chuva muito intensa em outros meses do ano, que acabam ocasionando esse tipo de problema também. Então, como que ficaria essa mudança do foco? A gente tem, usualmente, o agente, o usuário do sistema. O foco, edificação, e o objetivo que o usuário do sistema tem é a complementação de a fonte de abastecimento. Quando a gente muda essa esfera de análise, o nosso agente não é mais o usuário do sistema, é sim o gestor de águas urbanas. O foco também não é mais a edificação, passa a ser uma bacia hidrográfica ou uma subbacia hidrográfica. E o objetivo é ampliado. São vários objetivos que a gente tem quando usa água de chuva. Redução de riscos de enchentes, redução de riscos de desabastecimento. Podemos adiar a necessidade de ampliação de alguma estação de tratamento de água, já que parte do consumo de água potável da rede vai ser substituído por uso da água de chuva. Então é uma série de visões diferentes que acabam impactando no custo do sistema na verificação da viabilidade econômico-financeira. Em ambos os casos, quer seja para complementação de água como fonte de abastecimento, quer seja como redução dos riscos de enchente e desabastecimento, existe a necessidade de instalação de equipamentos e sistemas individuais que propiciam a captação de águas de chuva em residências e com isso permite seu aproveitamento. Quando eu busco complementação de fonte de abastecimento, o desejo é que a maior parte do tempo eu tenha água disponível no sistema. Quando eu busco redução dos riscos de enchentes, a minha necessidade é que o sistema esteja pronto para receber a água sempre, ou seja, que eu tenha sempre um sistema vazio. Isso impacta diretamente no tipo de sistema que eu preciso instalar. Um sistema urbano de captação e aproveitamento de água de chuva tem algumas partes que são necessárias. A primeira delas, obviamente, uma área de captação. Eu preciso de uma área a partir da qual eu vou captar a chuva que escoa e que vai seguir pelas outras partes do meu sistema de aproveitamento. O mais recomendado é que a água seja captada a partir de telhados. É no telhado que a água vai ter a melhor qualidade possível de ser obtida em relação a outros tipos de superfície, como pisos.
Não é recomendado de forma alguma a captação de água de pisos pela grande gama de contaminantes que é possível ter nesse tipo de situação. Elementos de condução de água são as calhas e os tubos de queda. Isso é uma coisa que praticamente toda casa tem, mas é um elemento que vai ser necessário para o sistema de aproveitamento de água de chuva. Sistema de tratamento de água coletada. Esse sistema pode ser desde um sistema extremamente simples como coisas muito mais complexas. Isso vai depender da qualidade de água do local e vai depender do uso que eu quero dar da água. De uma forma simples, um sistema tem que ter um sistema de descarte de água de primeira chuva e um sistema de filtração para remoção de sólidos. Essas duas etapas são fundamentais no sistema de tratamento de água de chuva. Preciso ter também um sistema de reservação. Tem um sistema de reservatório, normalmente um reservatório inferior e um reservatório superior, que permite eu armazenar a água e distribuir essa água depois para os usos pretendidos por gravidade. Quando eu tenho um reservatório inferior e um reservatório superior, eu preciso ter um sistema de bombeamento que leve a água de um reservatório para o outro. Preciso ter também, quando o sistema é integrado, um sistema de alimentação complementar, ou seja, quando estou no período de estiagem, que eu não tenho água de chuva suficiente para abastecer o meu sistema hidráulico predial, eu preciso dar um jeito de, com água disponível na rede, abastecer esses usos aos quais eu dava a água de chuva em tempos que eu tenho essa coleta de água. Eu não posso deixar um ponto totalmente dependente do uso de água de chuva para não ter problema de, em época de estiagem, não conseguir usar aquele ponto de utilização. E eu preciso ter os sistemas de distribuição da água até os pontos de consumo definidos pelo projetista. Para conseguir tudo isso, eu vou precisar da instalação de equipamentos e sistemas, e isso pode me levar à necessidade de alterações de padrões construtivos das edificações. Eu estou incluindo um sistema extra numa edificação, e esse sistema precisa de uma avaliação de viabilidade técnica, que é o que a gente vai falar aqui para frente. Quando eu tenho uma edificação em fase de projeto, ou seja, a edificação ainda não é existente, eu tenho uma compatibilização bem facilitada. Eu basicamente preciso verificar a existência de espaço livre para a instalação do sistema de reservação e tratamento e preciso manter a unidade do padrão arquitetônico desejado. Então eu tenho liberdade para criar em cima do sistema, integrando a edificação. Quando a edificação é existente, a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Então, não é uma coisa muito fácil de fazer uma integração desses sistemas. E isso é um dos grandes complicadores quando a gente fala de difusão do uso de água de chuva em larga escala. Uma das coisas que eu preciso ver é a forma de ocupação do terreno. Será que eu tenho um espaço livre para implantar um sistema de aproveitamento de água de chuva? Consigo colocar o sistema de tratamento? Consigo colocar um sistema de reservação a partir de uma casa que já está pronta? Como é que é a configuração dos telhados dessa casa? Eu tenho um telhado simples de uma água, tenho um telhado de duas águas, tenho um telhado de múltiplas águas, tenho um sistema de calhas, tenho um tubo de queda. Qual que é o sistema construtivo empregado? Eu vou conseguir colocar um reservatório a mais na casa? Isso não pode comprometer a estrutura da casa? Então tudo isso entra na viabilidade técnica. A presença de espaço livre costuma ser um dos problemas mais críticos quando a gente vai fazer uma instalação de um sistema de aproveitamento de água de chuva numa edificação existente. Também preciso avaliar a qualidade e a quantidade de água que eu vou obter. Então, quanto de água eu consigo obter? Para quais usos eu quero fornecer essa água? Qual tipo de sistema que eu vou utilizar para a água ficar com qualidade compatível ao uso que eu quero dar? E mais um problema que a gente costuma ter é que tem uma ausência ainda no mercado de equipamentos para tratamento e armazenamento de água de chuva para edificações existentes. Quase todos os equipamentos que a gente tem no mercado levam em conta uma casa na fase de projeto, onde eu tenho liberdade para fazer a aplicação de sistemas de grande volume. Aqui tem alguns exemplos de edificações que a gente encontra em qualquer cidade do Brasil. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho casas que são construídas num terreno com algum espaço, eu tenho um espaço na frente, eu consigo ver que eu tenho um espaço
Atrás eu tenho um telhado de múltiplas águas. Na casa amarela a gente tem calhas. Nessa casa branca a gente não tem calhas, mas eu tenho uma certa liberdade para instalar um sistema de aproveitamento de água de chuva nesses locais. Mas esse não é o padrão que a gente tem em toda a cidade. A gente tem alguns locais que as casas são geminadas. Nesse caso aqui ela é geminada e a parte da frente da casa é utilizada como garagem. Então, apesar de eu ter um telhado simples de 2 águas, apesar de eu ter calhas, eu não tenho um espaço tão fácil para colocar um sistema de aproveitamento de água de chuva. E a coisa ainda pode piorar. E nesse caso, a gente tem casas geminadas e com todo o espaço tomado. Então, é muito mais difícil eu fazer a instalação de um sistema de aproveitamento de água de chuva com um padrão construtivo desse tipo. Para qualquer tipo de implantação de sistema, mas em especial para edificações existentes, a gente tem 2 possibilidades de fazer o aproveitamento de água de chuva. A gente tem a forma tradicional, que é a forma mais radical, que eu vou buscar atender a maior demanda possível. Então eu vou fazer a utilização de água de chuva tanto para usos externos quanto para usos internos. E esses usos são limpeza de piso, lavagem de veículos, lavagem de fachadas, lavagem de janela, rega de jardim, descarga de vasos sanitários. Tem alguns outros lugares do Brasil, que não São Paulo, que ainda você vê bastante gente aceitando a utilização de água de chuva para lavagem de roupas e mesmo para tomar banho. Mas aqui ainda é um pouquinho mais difícil das pessoas aceitarem esses usos. Essa forma mais tradicional, ela exige alterações na rede de distribuição de água já existente na minha edificação. Então eu preciso fazer uma separação das prumadas que vão receber água de chuva para não ter contaminação, não ter um contato cruzado entre a prumada que recebe água de chuva e a prumada que recebe a água potável da rede. Normalmente a gente precisa separar prumadas. Às vezes a gente tem prumada de banheiro, fazendo toda a ligação já entre pia, chuveiro e vaso sanitário. E eu preciso avaliar quais pontos eu quero servir a água de chuva. No caso de eu querer só servir, por exemplo, para o vaso sanitário, eu preciso construir uma prumada nova, totalmente separada, que vai receber só a água de chuva. Eu preciso pelo menos colocar um reservatório superior de água de chuva, que é o que vai distribuir essa água, vai fornecer essa água para os meus pontos de consumo. Isso também vai exigir uma alteração no padrão construtivo da casa. Isso leva à aplicação do modelo convencional de aproveitamento de água de chuva, que é aquele que normalmente a gente leva para situações onde eu não tenho a casa existente ainda. Esse modelo tradicional leva a necessidades consideráveis de intervenções civis. Eu vou ter obras, eu vou ter bastante obra numa casa onde eu quero fazer esse sistema integrado, esse sistema tradicional. Uma outra forma que a gente tem de aproveitar a água de chuva em edificações existentes é a forma adaptada. A forma adaptada, a gente sacrifica alguns usos internos da água de chuva, ou todos os usos internos da água de chuva, e só fornece água para a parte externa, para os usos externos da edificação. Então, irrigação e limpeza de modo geral, de vidros, fachadas, limpeza de carros. Com isso, eu não preciso interferir no sistema hidráulico predial existente. Eu crio um sistema novo, acoplado à edificação, mas que não vai interferir no sistema existente, que é abastecido com água potável da rede. Com isso, eu causo uma menor intervenção no sistema de distribuição, menor necessidade de obras, e vou ter uma viabilidade financeira e técnica mais facilitada. Em ambos os casos, eu preciso selecionar adequadamente os equipamentos que eu vou utilizar, porque isso vai ter um impacto na viabilidade técnica e econômica, e dimensionar os volumes de reservatório de forma adequada. A simplicidade que eu vou ter do meu sistema de aproveitamento de água de chuva vai depender de alguns pontos. O primeiro deles, os usos pretendidos. Quanto mais nobre o uso que eu vou dar a essa água, mais sofisticado vai ter que ser o meu sistema. Usualmente mais caro vai ter que ser o meu sistema, usualmente menos viável economicamente esse sistema vai ser. A qualidade da água obtida. Por exemplo, eu preciso verificar em que local essa edificação que eu vou utilizar água está instalada.
eu preciso conhecer as atividades do entorno, eu preciso conhecer o clima local, preciso conhecer os períodos de estiagem. Tudo isso interfere na qualidade de água de chuva que eu vou conseguir obter. E a gente precisa também verificar a qualidade da água que eu quero servir. A qualidade da água que eu quero servir é o sistema de tratamento que vai ser o principal responsável por fornecer. Então, obrigatoriamente eu preciso fazer um descarte de água de primeira chuva, obrigatoriamente eu preciso ter um filtro de material grosseiro e opcionalmente eu posso ter outros tipos de sistema de tratamento, como por exemplo um filtro para remoção de material fino, um sistema de desinfecção. Filtro de retenção de material fino, a gente costuma ter problema em locais onde o trânsito é muito grande. Tem aquelas partículas pretas que vêm de motor de combustão, principalmente motores a diesel, que podem passar por um sistema inicial de filtragem e de descarte de água de primeira chuva, mas acabar sendo levadas ao reservatório. Então, aí a gente avalia a necessidade de ter ou não. O sistema de tratamento tem um impacto direto na viabilidade técnica do sistema. Ele impacta fortemente na relação qualidade e quantidade da água obtida. A gente precisa fazer uma correta especificação dos componentes para conseguir obter aquela água que a gente planeja realmente obter. Mas a gente tem um problema adicional. Falta bastante informação a respeito da eficiência hidráulica dos componentes. A gente já viu casos onde o sistema de tratamento escolhido perdia praticamente toda a água que era captada pelo sistema de captação, por problemas hidráulicos no componente escolhido. Imagina assim, um filtro de material grosseiro, ele é uma barreira física. Quanto maior a barreira física, mais eficiente vai ser a remoção de sólidos. Em compensação, parte da água também é removida, ou seja, menos água eu vou conseguir aproveitar. E esse equilíbrio precisa ser alcançado quando nós vamos projetar um sistema de aproveitamento de água de chuva. Outro ponto crítico na viabilidade técnica e na viabilidade econômica do sistema é a manutenção que esse sistema vai precisar. Tem alguns componentes do sistema que exigem manutenção de curto período. Isso acaba dificultando a correta utilização desses componentes em sistemas dedicados ao usuário final. Por exemplo, a gente já teve pesquisas com a utilização de um filtro de areia para a remoção de sólidos finos aqui na região de São Paulo. O filtro funcionava muito bem, mas com o passar do tempo ele começava a colmatar pela fuligem que era acumulada e exigia manutenção a cada 2 ou 3 chuvas. Para um usuário final, apesar da qualidade melhor obtida pela água, isso é inviável. Outro fator que a gente precisa ficar atento é a avaliação da viabilidade de instalação e manutenção desse sistema. Então, não é para pensar simplesmente na instalação inicial, mas eu preciso pensar que eu vou ter a necessidade de reparos, de substituição de componentes, de gasto de energia elétrica, de eventualmente compra e colocação de produtos químicos quando necessários no sistema de tratamento. Isso precisa ser levado em conta quando a gente faz tanto a viabilidade técnica quanto a viabilidade econômico-financeira. E eu também preciso prever a possibilidade de acesso para a verificação do funcionamento do meu sistema de tratamento. É muito comum a gente verificar esses sistemas instalados de forma totalmente enterrada ou no sótão de casas. A pessoa nunca mais instala e nunca mais vai lá depois. Então o sistema pode falhar e a pessoa pode estar consumindo uma água que não seja adequada. É necessário ter essa possibilidade de acesso e a verificação constante do funcionamento desses sistemas e equipamentos. Dimensionamento do reservatório é um ponto crítico na viabilidade do sistema, porque normalmente é a peça de maior custo no sistema de aproveitamento de água de chuva. A gente considera normalmente que boa parte dos outros sistemas são comuns a uma casa. Cabe ao projetista do sistema definir qual é o melhor método de cálculo para estimar o volume do reservatório necessário para o empreendimento. Mas a gente tem tido uma mudança de paradigma quanto ao reservatório. O método clássico diz que eu devo projetar um reservatório para atender toda a demanda anual de uma certa edificação. Isso a gente chega a reservatórios enormes se for uma região onde o período de estiagem é muito grande. A abordagem mais moderna que a gente tem de projeto de reservatório
diz que eu preciso buscar o volume econômico de água possível. Ou seja, eu projeto um reservatório menor, eu não vou fornecer água de chuva para suprir determinados usos durante o ano todo. Em determinadas épocas do ano eu vou precisar lançar mão da água da rede para aqueles usos, vou precisar da água potável para aqueles usos, mas em compensação eu chego a reservatórios bastante menores, reservatórios que são muito mais econômicos e que aumentam muito a viabilidade tanto técnica quanto econômico-financeira da instalação do sistema. Principalmente porque reservatórios menores vão precisar de espaços menores e menor capacidade estrutural de suporte. Eu sou Luciano Zanella, falei para vocês a respeito de aspectos que devem ser levados em conta quando a gente vai fazer a viabilidade econômica, financeira e técnica de sistemas de aproveitamento de água de chuva. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.